Essa mensagem, essa pregação teve um bloco inteiro que eu estudei, que eu me aprofundei, mas que eu joguei praticamente fora. Eu tirei na hora que eu fui pregar. Foi muito difícil essa decisão, mas foi talvez a melhor decisão que eu fiz na hora que eu montei essa pregação. Eu sou o Felipe e eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre os bastidores de como eu monto as minhas pregações aqui na Primeira Batista de Campo Grande, no qual eu sou pastor. E eu queria compartilhar um pouquinho do conteúdo, de ferramentas que eu utilizo, a forma que eu pensei, a linha de raciocínio que eu me guiei para poder fazer isso, e eu tenho certeza que é um conteúdo que pode ajudar muita gente, principalmente você que está começando a montar seus estudos, quer montar suas pregações, não sabe por onde começar, nem que ferramenta utilizar, nem como fazer, por exemplo, que texto escolher. E eu quero compartilhar um pouquinho desse conteúdo que eu acho que era um conteúdo que, se eu visse, né, há muito tempo atrás, e talvez até hoje, seria um conteúdo que me agregaria muito, e eu quero compartilhar com você um pouquinho, né, para que eu possa ter esse momento e talvez poder te ajudar e te auxiliar. Bom, a pregação que eu estou falando é essa pregação aqui, que vocês estão vendo na verdade aqui, Deus Pai. A gente está numa série que se chama Fundamentos da nossa igreja, que a gente está falando especificamente para a juventude, e a gente está falando das coisas básicas daquilo que nós cremos como cristãos. E a série Fundamentos, ela vai tratar de vários assuntos, e um dos assuntos que nós estamos fazendo é a Trindade. A gente não entrou no assunto Trindade especificamente, Trindade, né? Mas a gente falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Deus Pai foi a pregação que eu fiquei responsável por compartilhar na nossa igreja. Eu quero compartilhar um pouquinho de como eu pensei nela, do que eu fiz, como que eu fui atrás dos conteúdos. A primeira coisa que eu queria fazer, como essa era a primeira pregação de 3, a gente tá falando de uma série grande, mas vão ter 3 pregações que vão trabalhar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu precisava introduzir o tema Trindade, eu precisava falar um pouquinho sobre isso. Só que o que acontece? Eu já tinha feito uma aula de Trindade. A gente tem aqui a Escola do Discípulo, talvez você já tenha ouvido falar, na nossa igreja, e a gente tem uma aula de Trindade, um curso, na verdade, de Trindade, e eu já tinha feito um conteúdo, né? Deixa eu achar aqui esse conteúdo para mostrar para vocês. Aqui, cadê? Aqui. Eu tinha feito um conteúdo baseado nesses livros, do Tim Chester, do Sproul e do Robert Lettam, ou Lettam, não sei. Enfim, a gente tinha, se eu não me engano, são 4 aulas que a gente falava só sobre Trindade. Então eu já tinha dado essas aulas e eu já tinha esse conteúdo preparado, esses slides aqui, todos preparados. Eu falei, olha, como eu já preparei esse conteúdo, esse que tá aparecendo na tela, inclusive falando de algumas heresias que eu vou comentar daqui a pouco, eu falei, eu quero pegar esse conteúdo, mas eu quero deixar ele mais simples, né? Condensar ele. Não tem como dar 4 aulas numa pregação, né? Serão 4 horas só para falar de Trindade. O tema não é esse, o tema é Deus Pai, mas eu precisava dessa introdução. O que eu fiz? Eu fui no chat GPT, aqui eu entrei aqui, e eu subi os meus slides aqui, ó, eu vou fazer isso agora, para vocês verem, ó. Eu peguei a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4, eu jogo aqui para dentro, ó, como vocês estão vendo, ó, os slides, e ele tá subindo os slides. E o que eu fiz? Como era um conteúdo que eu já tinha feito, que eu já tinha preparado, eu pedi só para ele sintetizar isso, condensar todo esse conteúdo e me trazer o que seria uma introdução se eu fosse falar de Trindade baseado nesse conteúdo. Então eu subi os slides aqui, os 4 slides das aulas, e eu escrevi o seguinte. Então eu escrevi, ó, faça uma síntese desse conteúdo transformando ele em uma introdução para o tema Trindade. Então ele vai pegar todo esse conteúdo, porque aí eu não teria esse tempo de ter que reler tudo, ter que pegar os tópicos mais importantes e trabalhar uma introdução para essa pregação. Como eu queria focar bem no tema da pregação, que é Deus Pai, eu utilizei do chat GPT, então eu pedi para ele fazer aqui e ele vai começar a me transformar numa síntese. E aí ele começa a descrever aqui. Com esse conteúdo pronto, o que eu fiz? Eu peguei e joguei aqui, e aí eu fui, de fato, criando uma introdução do tema Trindade, explicando do que nós precisamos fazer, nós precisamos conhecer a Deus, só é possível conhecer a Deus se é um Deus trino, e ele veio através do Deus Filho sobre essa terra, e ele se mostrou, né, se revelou a nós quem era Deus através de Jesus. E aí eu peguei alguns exemplos bíblicos de Trindade, isso aqui são exemplos que existem mesmo, né, que a gente bem conhece, que não fala a palavra Trindade, mas que a Trindade está ali, e aí eu reforcei que não é 3 deuses, né, que a gente fala, é um Deus só. Eu quis deixar isso muito claro. E aí eu trouxe algumas heresias que acontecem muito quando a gente fala de Trindade. Eu quis propositalmente falar sobre isso. E aí eu voltei, né, mais ou menos falando que a Trindade ainda assim é um mistério, que por mais que a gente tenha que estudar sobre ela, a gente nunca vai conseguir entender completamente. A gente só consegue entender em parte. Voltei aqui falando do Shema, do Deuteronômio 6:4, que não são 3 deuses. Eu queria reforçar muito isso, porque às vezes a pessoa faz essa dicotomia na mente dela. Trouxe um resumo, e aí sim eu quis focar que agora a gente vai entrar no tema Deus Pai. A Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Expliquei que eles não são iguais entre si, no sentido de que Deus Pai não é o Deus Filho não é o Deus Espírito não é o Deus Pai, mas todos são Deus, então eles são iguais em essência. E aí eu entrei no papel
no papel não, eu entrei aqui no foco falando de Deus Pai. E aqui, de fato, eu iniciei a minha pregação. Então essa primeira introdução, o que eu fiz? Eu fiz de um material que eu já tinha, joguei no chat GPT, pedi para ele resumir, sintetizar, me dar o que seria uma introdução, eu posso até melhorar, depois falar que é uma introdução mais, digamos, básica, e aí eu fui criando a pregação. E aí a pregação, o que aconteceu? Aí que veio a questão que eu cortei essa pregação praticamente um bloco inteiro. 2 textos eu queria falar, na verdade eu queria falar vários textos. O que eu fiz? Eu fui lá no bom e velho Logos, deixa eu abrir aqui o Logos para vocês, o bom e velho Logos, e eu pesquisei os textos que falavam sobre Deus Pai. Então eu fui aqui em ferramentas, e aí eu fui aqui na opção de pesquisa, deixa eu ver, na verdade eu fui em guias, tá? Guias de tópicos ou de estudo de palavras, eu não tô lembrando, mas eu fui em guia de tópicos, aí eu botei aqui Deus Pai, se eu não me engano, tá? Olha lá, Deus como Pai, foi isso mesmo, ó. Acho que não tá aparecendo aí, deixa eu dar uma abaixada aqui, ó. Agora sim, Deus como Pai, coloquei aqui, ó, Deus, Pai, Deus como Pai. E aí eu botei aqui e ele vai me dar vários textos que tem relação com Deus como Pai, como vocês estão vendo aqui. E também ele vai me dar outras informações aqui que o Logos faz isso. Aí eu tava olhando para esses textos aqui, eu comecei a ler eles, né? E eu vi que tinha Romanos 8. Que é um texto muito famoso, né, que fala sobre Deus Pai. Tinha outros textos aqui. E aqui, ó, Mateus 6, aqui tá Mateus 7, mas Mateus 6 vai falar sobre o Pai Nosso, que é uma pregação, que é uma oração que Deus nos deixa, falando, iniciando ela como Deus, como Pai. E eu fui pegando esses textos, eu colei eles todos lá no meu esboço e falei, bom, que texto eu vou usar? Eu falei, bom, eu vou começar por Romanos 8 e vou criar aqui Romanos 8 para poder começar a trabalhar em cima dele. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a expor mesmo Romanos 8 como seria, assim, né? Como eu faria. Eu vou abrir aqui, ó. O próprio Logos, ele nos dá aqui, se eu ponho Romanos 8, como eu botei aqui, na parte de exegese, ele vai me dar toda a exegese do texto, mostrando o original, como tá aqui. Aí depois ele vai me mostrar aqui, ele vai mostrar palavra por palavra do original desse texto de Romanos de 15 a 17, que fala sobre chamar Deus de Abba Pai, que o Espírito confirma no seu espírito de que você é filho. Passagem muito poderosa, muito profunda, que fala sobre a paternidade de Deus. E aqui tem todo o texto nos originais, né? Tem os lexos, né? E tem os comentários. Então o que eu fiz? Eu fui abrindo os comentários aqui, lendo, abrindo os lexos, lendo, e foi surgindo essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês. Foi surgindo essa parte aqui. Essa parte aqui é uma exposição do texto de Romanos de 14 a 17. E eu fui escrevendo, falei, ó, vou começar a falar sobre isso aqui. Escrevi, falando tudo. Isso aqui tudo é o que eu peguei no Logos dos comentários bíblicos, da exegese do texto mesmo, das palavras no original, dos lexos. Então, é uma exposição aqui. Então, é de escrever mesmo o que está sendo falado ali e você construindo a sua narrativa para ensinar didaticamente, claro, aquele texto. Então, você coloca ilustração, você coloca algumas informações que talvez venha à mente de uma outra pregação, de outro estudo que você já deu, que conectam ali com o que você está falando. Eu fui fazendo isso. Feito isso, eu falei, bom, agora eu quero entrar no conceito de Deus como nosso Pai, mais profundo, né? E aí foi quando eu fui para o Pai Nosso, ok? Então, eu construí toda a exegese de Romanos 8, depois eu fui para o Pai Nosso, Mateus 6. Aí é a mesma coisa, né? Eu pego o texto aqui, copio, vou lá no Logos, certo? E aí no Logos a mesma coisa, eu copio aqui, ó, ele vai me dar toda a exegese aqui do texto, com os comentários bíblicos, com os textos originais, com o lexo, as palavras, né, no original, grego, aqui embaixo vai ter os comentários bíblicos. E aí você vai lendo tudo, né, você vai clicando aqui nos comentários bíblicos, tem já os meus principais aqui, né, que eu leio. Você vai lendo tudo aqui os comentários e você vai criando a sua pregação como eu coloquei lá, né? Como eu coloquei lá. Então, eu fui falando, ó, eu fui colocando Deus, falando do versículo 9, fazendo a exposição do versículo 9, depois do versículo 10, depois do versículo 11, depois do versículo 12. Aí, beleza. Então, eu tinha agora Romanos 8, ali do versículo, acho que 15 a 17, né? Do 14 a 17, e a oração do Pai Nosso, que era o texto de Mateus, do 6 ao 13. Então, eu tinha duas partes. Quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a ver que já estava muito grande a minha pregação. E o que estava acontecendo? Isso é muito importante para quando a gente vai montar uma pregação, que às vezes menos é mais. Então, é melhor você falar de uma coisa só por mais tempo, para concentrar a ideia, o raciocínio naquilo ali, do que você falar de várias coisas. Eu percebi que eu tinha duas pregações diferentes. Que eu tinha uma de Romanos 8, que dá uma pregação, e outra só do Pai Nosso. E eu pensei, bom, eu posso ter uma pregação de 1h20, 1h10, falando, se aprofundando mesmo Deus como Pai, e trazendo primeiro essa experiência que fala de Romanos 8, e depois de como a gente vivencia, né, ora sobre isso, ver os aspectos de quem Deus é através da oração do Pai Nosso. Ou eu deixava uma delas para uma pregação futura. Aí eu fiquei pensando, mas aí eu não mexi, eu
deixei assim. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, tá faltando meio que uma transição. Porque aqui no início, a gente falou de trindade. Ó, daqui pra cima foi trindade, dando uma introdução. Aí, e daqui pra baixo eu falo de por que é importante Deus ser nosso pai. E por que às vezes eu gosto de botar uma pergunta como essa? Porque faz com que a pessoa entenda o raciocínio que a gente vai desenvolver. Só que eu achei que faltava alguma coisa, faltava uma transição. E é justamente essa parte aqui, ó, Deus como pai. Porque o que eu quis mostrar? Eu primeiro quis ver a trindade, explicar a introdução. Depois eu quis mostrar que Deus é pai. Depois eu quis mostrar que Deus é o nosso pai. Então tem uma diferença de Deus ser só pai e ser o nosso pai, de ser o meu pai. Deus como pai foi mais tranquilo porque eu já tinha também uma outra pregação que eu mostrava de Deus como criador. Ele é a fonte de criação e por ele ser a fonte de criação, ele é pai daquilo que ele criou. E aí eu trouxe essa primeira uma ideia de que Deus é pai porque existe o filho. Então não é uma coisa que ele era pai. Na verdade ele se transformou em pai. Ele sempre foi pai porque o filho sempre existiu. Então eu explico isso aqui mesmo, explico. E depois eu trago esse conceito de falar que Deus é pai porque ele criou todas as coisas. Eu trouxe Gênesis, tanto a criação da terra quanto a criação do ser humano, para explicar isso. Então essa foi um bloco de transição. Então eu expliquei trindade, depois eu vim dizendo que Deus é pai, e expliquei, provei biblicamente que Deus é pai, e depois eu falei, ok, agora eu quero me aprofundar nessa paternidade do pai. Então Deus não é só pai, mas ele é o nosso pai. E aí eu vim com Romanos 8, depois eu vim com a oração do Pai Nosso. Qual que era o problema aí? O problema é que a minha pregação já estava gigante. E eu falei, bom, não dá. Então eu tinha que tirar alguma coisa. E foi essa parte de Romanos 8, ó, inteira aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Inteira, ó. Toda a exposição de Romanos 8, explicado várias coisas, ó. E assim, não é que isso é ruim, não. Ficou muito bom essa parte. Falou de muita coisa importante sobre paternidade de Deus, mas estava gigantesco. Eu decidi retirar essa parte toda e já iniciar falando sobre a oração do Pai Nosso. Por que Deus é pai e por que é importante que ele seja o nosso pai. Por que eu fiz essa decisão? Essa decisão de Romanos 8 é uma decisão que deixaria a minha pregação com muita profundidade teológica, mas muito complexa. Quando eu vou para Deus como nosso pai, a partir da oração do Pai Nosso, se tornou muito mais prático. Não é que Romanos 8 não fosse prático, mas se tornou muito mais prático essa oração, e ela se tornou muito mais, como é que eu posso dizer, conectada com as pessoas, porque fala sobre sentimentos e emoções que nós sentimos por não ter um bom pai, ou por ter um bom pai. E o que começou a acontecer? Quando eu comecei a construir essa pregação, usando o Pai Nosso, primeiro eu fiz o versículo 9, depois o 10, depois o 11, depois o 12, depois o 13. Eu comecei a perceber que tinha aspectos centrais em cada uma dessas partes. Primeira coisa, eu vi que Deus não é só o nosso pai, mas ele é o nosso pai. Deus não é pai, ele é o nosso pai. Quando a gente começa a falar Pai Nosso. E aí, isso é muito importante porque isso me dá o senso de que eu tenho um pai que me ama, um pai que é Deus do universo. E aí eu desenvolvo essa parte aqui e eu queria fazer duas coisas, tá? Eu queria primeiro explicar por que Deus é nosso pai, a partir do versículo, e depois eu quis vir quando eu vejo ele como nosso pai e quando eu não vejo ele como nosso pai. Então você vê que tem 3 pontos em cada um desses versículos. E eu fui desenvolvendo isso em toda a oração do Pai Nosso. Aí no versículo 10, eu percebi que existia uma mensagem central, que é propósito, que é o quê? Que existe uma vontade de Deus que ele quer que a gente faça. Deus tem uma vontade para ser feita. Então ele nos dá propósito. E aí eu explico isso aqui, o que é. Aí é a mesma coisa, ó. Quando eu vejo que o Deus Pai me dá propósito e quando eu vejo que ele não me dá propósito. E aí eu trago alguns exemplos. Aí no versículo 11 eu percebi que dá-nos hoje o pão de cada dia. Então Deus é um Deus que provê, ele é provedor. Então é o tema central desse bloco. Aí eu explico, aí mais uma vez, quando eu vejo Deus como provedor e quando eu não vejo. Quando eu faço isso aqui, quando eu vejo e quando eu não vejo, nesse aspecto aqui de quem Deus é, isso em cada parte, eu trago para a realidade da pessoa. Porque ela começa a ver, quando eu vejo Deus como provedor. Aí eu explico aqui, ela começa a perceber que talvez tudo isso que eu exemplifiquei quando eu vejo Deus como provedor, não é o que ela vive. O que isso fala para ela? O que isso comunica? Comunica que ela não vê Deus como provedor. E aí eu venho aqui e afirmo isso, ó. Olha só o que acontece quando você não vê Deus como provedor. Acontece isso, a gente se sente assim, a gente vive assim. Aí a pessoa fala, cara, eu vivo assim, eu me sinto assim. Então eu não vejo Deus como provedor. E aí a partir do versículo 11, eu descobri que Deus é perdoador. Porque ele nos convida a perdoar, como ele já nos perdoou. E a mesma coisa, ó, eu explico o que é ter pai como um Deus perdoador. Depois, quando eu vejo ele assim, quando eu não vejo. E por fim, Deus como protetor. No versículo 13, o mesmo esquema. Eu explico isso, quando ele não é,
quando ele é, na verdade, quando eu vejo ele, e quando eu não vejo ele como Deus, como protetor. Então eu percebi, esses títulos aqui, ó, que vocês estão vendo, eu coloquei depois, porque eu comecei a ver, nossa, aqui Deus é o protetor, aqui Deus é o perdoador, aqui Deus é o provedor, aqui Deus nos dá propósito, e aqui ele é o nosso Pai. Então isso me dava um título até de transição, porque eu chegava e falava, ó, nós vamos ver a oração do Pai Nosso, primeiro a gente vai ver que Deus é o nosso Pai. Tal, aí depois, ó, Deus nos dá propósito, Deus provê, Deus perdoa e Deus é protetor. E aí eu finalizei. Quando eu fiz essa parte, eu precisava concluir. E o que a gente faz, né? Eu concluí até com uma frase que resume tudo que a gente falou até agora. O que a gente faz quando a gente quer concluir? O ideal é a gente sempre apontar para Cristo, para Jesus. A gente, sempre que possível, a gente aponta para a nossa conclusão. Só que antes de eu concluir, eu falei, olha, eu vou agora para um segundo passo da minha pesquisa de pregação, que é ver se outras pessoas já pregaram sobre isso. E eu fui pesquisar, e eu descobri 2 pregações muito boas. A primeira é do Jonatas Leônio, que ele fala sobre essas 3 características de Deus Pai, na oração do Pai Nosso. E do Leonardo Silva, que fala sobre a Trindade, Deus Pai Todo-Poderoso. É uma série, parece que estava lá no Jesuscope, e eles estavam falando sobre isso. Eu assisti essas 2 pregações. E aí eu percebi que do Leonardo Silva, ele dava uma introdução sobre Trindade muito boa. Tava até um pouco parecida com a minha. O que eu fiz? Eu peguei alguns elementos que ele falava e usei como referência. Eu bebi dessa fonte e eu incrementei na introdução que eu já tinha feito sobre Trindade. Então, quando a gente volta para cá e vai nessa parte de Trindade, algumas coisas aqui, algumas conexões que ele fez, algumas reflexões que ele fez, eu tomei e eu utilizei aqui também, porque eu achei muito boa. Já o Jonatas, ele utilizou muito e ele utilizou da oração do Pai Nosso. Só que ele falou de 3 características, né? No caso aqui, eu tinha falado já de Deus como nosso Pai, propósito, provedor, já são 3, 4, 5. Eu falei de 5. Só que quando eu vi, tinha algumas coisas que ele falou muito parecidas. Por exemplo, ele falou de Deus como provedor, ele falou de propósito e falou de Deus Pai, que é nosso Pai. Acho que ele falou dessas 3 coisas. Ele falava muitas coisas interessantes, dava muitos exemplos bons. O que eu fiz também? Eu peguei a pregação dele, fiz ali algumas anotações e eu incrementei a pregação que eu já tinha. Então isso foi muito positivo, né, que eu utilizei aqui, eu utilizei essas fontes. Eu achei outras pregações também, mas que para mim não fizeram muito sentido no contexto que eu estava montando. Então eu fui para essa segunda parte, né? Só para então a gente parar aqui e voltar um pouquinho pra gente analisar como que eu fiz a pregação até agora, porque ainda não terminou. Eu falei, bom, quero falar de Deus Pai, mas eu quero dar uma introdução de Trindade. Já sei, eu tenho um conteúdo que eu já dei na escola do discípulo, na aula presencial, resumi ele no ChatGPT, organizei ele, coloquei aqui. Quando eu assisti a pregação do Leonardo Silva, eu incrementei essa parte de Trindade, beleza. Aí eu fui para Romanos 8, montei ali, poderia ser uma pregação fácil, e depois fui pro Pai Nosso. Aí eu tive que tirar Romanos 8, porque estava muito longa. E aí depois eu fui para uma transição entre a Trindade e Deus como nosso Pai, para colocar ali Deus como Pai. Ele é só o Pai, que criou todas as coisas, que tem um filho. Aí depois eu fui pro Pai Nosso, eu fui por uma camada. Finalizando essa etapa, eu tinha que concluir. E eu falei, bom, eu vou concluir falando um pouquinho sobre Jesus, que é o que eu falei que é o ideal que a gente faça isso, né? Deixa eu vir pra cá. E falar um pouquinho sobre o que ele sofreu naquela cruz. E aí eu trouxe o texto, Mateus 27, 46, que fala muito sobre esse momento onde Jesus ele foi abandonado por Deus Pai. Ele se tornou por algum tempo órfão, por algum tempo abandonado. E ele fez isso para que eu e você fôssemos colocados como adotados pelo Deus Pai. Então todo aquele Deus que eu falei que é o nosso Pai, perdoador, protetor, ele agora se tornou nosso, mas porque Jesus morreu. Jesus morreu e pelo poder da ressurreição dele que venceu a morte, eu e você cremos nessa obra da cruz e somos adotados como filho. E aqui eu desenvolvo isso, aqui não tem mistério. Então eu trago uma explicação, né, desse texto. Aqui eu não utilizei o Logos, porque isso aqui já estava muito na minha cabeça. Mas eu poderia, por exemplo, utilizar o Logos tranquilamente aqui. Então eu trouxe depois de Isaías, né? Isso aqui, se eu não me engano, eu cheguei a botar no Logos, tá? Quando eu fui pesquisar sobre Deus Pai e eu trouxe Mateus 27, eu acho que o Logos me deu Isaías 43, que é uma profecia que diz que nós pertencemos a Deus. Ele fala isso para o povo de Israel, hoje nós somos esse povo, então eu trouxe isso para uma questão mais didática e prática aqui, de que Deus nos trouxe, Deus nos adotou, nós somos dele. E aí eu finalizo. E por acaso, essa pregação ela foi feita um dia antes do Dia dos Pais. Aí eu falei, bom, é um link perfeito, eu preciso linkar. E aí eu trouxe um aspecto que é bem impactante sobre o Dia dos Pais, de que às vezes você vai ter um bom Dia dos Pais ou um péssimo Dia dos Pais, dependendo da sua vida, da sua história. Mas qual que é o grande lance? É que nós temos, eu falo isso aqui no final, o maior presente que qualquer filho pode ter, não é apenas um pai na terra, mas saber que tem um pai no céu. Então eu trouxe essa realidade para a pessoa entender que se ela viveu um Dia dos Pais bom, amanhã, no dia seguinte, né? Ou não, isso aí, o mais importante é entender que existe um Deus Pai
que está nos céus, que é tudo isso que a gente falou agora. E você pode ter essa experiência aí agora no seu lugar, e aí você finaliza. E aí, no meu caso, era ceia, né? No dia, e aí eu conectei isso com a ceia um pouco depois. Então foi assim que eu construí essa pregação. E assim, é claro que é uma das coisas que eu faço sempre em todas as pregações, é treinar a pregação, como se eu estivesse pregando, para eu me ouvir e ver se a linha de raciocínio ela tem coerência. Isso é muito importante, porque às vezes no meio do meu teste eu percebo que eu tô repetindo palavra, ou eu tô falando coisa que eu já falei, sendo muito repetitivo, ou não tá fazendo sentido nenhum que eu tô falando, então eu preciso mudar os blocos do lugar para fazer uma relação de conexão. Então isso a gente vai trabalhando e a pregação ficou finalizada. Se você quiser assistir essa pregação, o link dela vai estar aqui embaixo. E o que eu queria dizer é que tomar decisões assim, né, de, por exemplo, retirar o texto como eu retirei, mudar, construir, botar, fazer uma transição, isso faz parte mesmo de o desenvolvimento da pregação. Se você quiser aprender mais sobre isso, como a gente tem feito aqui, como eu vou produzir outros conteúdos, você pode assinar aqui e já colocar no sininho para você receber aí quando um vídeo novo aparecer. Se você gostou de vídeos como esse, em breve eu vou trazer mais conteúdos, como eu falei, e a gente se vê no próximo vídeo.